Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra. Hoje, analisando o livro Os Mensageiros, nós daremos continuidade ao capítulo 28º. Na semana passada nós vimos o caluniador, a tragédia daquele moço, Paulo, que havia arrasado com a vida do Alfredo e da Ismália. Hoje nós vamos ver um contexto da vida social, é o título do capítulo, Vida Social. E por isso, você que tem o livro com você aí em casa, procure o texto para que ao ler em conjunto nós possamos aproveitar o conteúdo de cada uma dessas frases. Esperamos que você possa apreciá-lo, porque o livro é muito rico e vai nos dar muitas explicações sobre várias questões da vida no plano espiritual. Entre elas, aqui o capítulo de hoje, Vida Social, vai nos mostrar. Vamos a ele? Vamos então. À noite, diz André Luiz, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era como uma infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. Você viu a palavra safirino? Então, você certamente leu e passou por cima, não é? Então, mas de safira. Safira, aquelas pedras preciosas, azuladas. Por isso que ele diz, esse luar, esse céu safirino, esse luar azulado, era muito impressionante, como ele confirma logo a seguir. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo nos disse, graças a Deus, felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando o enorme conflito de forças inferiores. Então André ia falar sobre a beleza do céu, mas ao pensar em comentar as observações do administrador, a campainha retiniu suavemente. Alguém chamava à entrada. Alfredo e Ismália sorriram e o chefe do posto disse, hoje teremos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, lembram do baluarte? O baluarte é uma posição avançada, aquelas pontas das grandes fortalezas para ajudar a defendê-las, chamado baluarte, não é? Então, eles foram até a entrada, esse baluarte avançado, para receber aqueles que chegavam. Aí, acrescentando aos que estavam com ele que, olha, aqui nós também temos a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver, disse o Alfredo. Então, encantado com essa nota alegre, eu acompanhei os donos da casa, verificando com inenarrável surpresa que tínhamos, sob os olhos, um belo carro puxado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros do serviço público do tempo de Luís XV, estilo de carruagem, não é? Aquelas carruagens que se utilizavam nos serviços do rei, essas que os cavalos puxavam. Então, confortável para aquele ambiente era algo que se poderia utilizar. Nessa carruagem chegaram uma pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto, estava a uma distância de mais ou menos 3 léguas do posto, aproximadamente. Légua, não é? O que será que essa palavra légua? Légua. Você já pensou o que é uma légua? Quantos metros tem uma légua? Observe isso aí. Faça essas contas. Você está vendo que uma légua corresponde a 6.600 metros no Brasil. É um sistema que era usado antes da adoção do sistema métrico decimal, que hoje padroniza as nossas medidas. Antigamente, no Brasil, uma légua era 6.600 metros. Em Portugal, era menos, era 5.000 e poucos metros. Mas veja só, o André Luiz está dizendo que essa família que estava chegando na carruagem, naquela carroça, estava distante mais ou menos 3 léguas, ou seja, mais de 18 quilômetros. Na medida que hoje nós conhecemos. Viu que interessante? Quando nós vamos atrás, nós aprendemos coisas. Agora vamos voltar ao texto.
Alfredo nos apresentou cavalheirescamente, com exceção do orientador Aniceto, que já era velho amigo dos recém-chegados, que, portanto, não precisava ser apresentado. Constituíam-se aquelas pessoas de visitantes do casal Bacelar e as duas filhas jovens. O chefe do grupo aparentava, sim, uma idade mais avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, aquelas coisas fingidas, não é? Como acontece na Terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases de afeto demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Tá vendo que interessante? No mundo espiritual, o fingimento não dá para ter acesso ali, não. Porque cada um é o que é. E na vida espiritual, toda aquela coisa formal que a gente encontra na nossa sociedade, não dá para se manter lá. Porque é artificiosa. Lá não. Lá as pessoas são como são. Então, eles voltaram ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo, de alegria familiar. E diz o André que ele observou que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Mandou chamar afetuosos trabalhadores que estavam por ali, não é? Para que viessem também ao encontro. Pessoas que moravam ali no posto de socorro e que em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. E isto para André Luiz é uma surpresa, não é? Porque ele é a primeira vez que vê uma reunião assim social, tão específica, tão própria daqueles ambientes dos postos de socorro. É muito interessante e você vai acompanhar no próximo bloco como foi esse momento. Ah, chama fulano! Eles estavam fora do castelo, nas regiões do posto de serviço, fazendo as suas atividades, quando a Ismália mandou chamar, e aí todos se congregam para o reencontro do casal Bacelar e das duas filhas. Próximo bloco, continuaremos analisando o capítulo que fala sobre a vida social. Olá, estamos de volta com o capítulo 28 do livro Os Mensageiros, a vida social. Você viu que chegou um casal e duas filhas para visitar a Ismália. E a Ismália mandou chamar as pessoas amigas que estavam fora do castelo, mas dentro do posto de socorro, para virem também participar daquele encontro. E agora, o André Luiz está dizendo, eu me sentia insignificante naquele ambiente, porque não conhecia ninguém, e estava vendo todo mundo muito amigo. Eu resolvi ficar quieto, para ficar observando, né? Assim eu também não faço besteira, deve ter pensado o André Luiz, né? É como uma pessoa estranha numa reunião muito familiar. Vamos acompanhar agora o texto para que a gente veja como foi esse momento de entrosamento entre aquelas pessoas que se queriam. Logo aos primeiros instantes dessa conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como ocorre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso bastante amplo: ora, corre bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E disse ainda, fazendo graça: é indispensável aprender a servir e passar. E Aniceto, depois de ouvir, também observou: compreendo, eu entendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Nós não devemos ter ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar bastante com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo terrestre. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Existe muita coisa para se aproveitar, não é, nas suas observações.
E o Bacelar disse, não tanto, disse ele com humildade e bom humor. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. O Vicente, que estava ao lado, aproveitou e disse, mas nós temos muita coisa que aprender com a sua palavra. Ela vai ser de grande proveito. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse o André. Então, depois de o senhor Bacelar perceber que estava todo mundo interessado no que ele tinha para dizer, ele nos perguntou, vocês foram médicos no mundo? Sim, respondemos os dois ao mesmo tempo. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pelas profissões que eles exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Viu que interessante? O senhor Bacelar, para ajudar, ele procura falar na linguagem daqueles que têm experiências em determinadas atividades profissionais, para que eles possam entender de forma mais fácil. Pedagogia, como fazer alguém compreender falando a língua dele. Viu que legal, que bacana? É ensinamento. Vamos voltar ao texto. Depois que o senhor Bacelar falou, que não teria muito a explicar para médicos militantes, o André Luiz disse, pelo contrário, senhor Bacelar, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Aí então, otimista, ele disse, não acredite nisso não, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam que apareçam as moléstias para buscarem um recurso precioso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime, tão logo surge a primeira melhora. Parece a gente, né? Deu uma melhoradinha, eu já estou bom, não vou mais tomar esse remédio. O médico estudou, deu tudo para você, de mão beijada, deu o remédio, falou, toma uma semana, você tomou 2 dias, já não está mais com dor. Não vou tomar o resto, não. Fica me intoxicando de remédio. Né? Veja só, eles estão falando isso aí, no capítulo 28. Vamos voltar para o texto. Os doentes confundem o método de tratamento apenas ao se registrar o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação docinha. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, e com agravantes muito grandes, porque em nosso setor não podemos manipular a alma como o cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos, contrários à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência àqueles que não a desejam, porque vivem sob o véu de profunda ignorância. E eu murmurei, tem razão. Agora, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa, diz o André, não é? O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao caminho comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata, pagamento. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica
como um aposento, um quarto escuro, atulhado de elementos inúteis. Puxa vida, quantas verdades este homem está falando em tão poucas linhas, como nós somos. Não só os doentes que gostam da doença, como os que poderiam ajudar que não gostam de ajudar e se dizem cristãos, nosso caso. Poxa vida, os mensageiros, hein? Vamos vestir a carapuça? Vamos pensar se nós não somos a mesma coisa que eles estão falando? Nós temos ainda um bloco para terminarmos o capítulo, hein? Vai lendo, tem muita coisa boa que nos ajudará bastante. E eu espero você daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta no capítulo 28, a vida social. E o Sr. Bacelar nos está explicando sobre o problema dos doentes, que eles têm que atender na terra, não porque estão doentes fisicamente, porque estamos todos espiritualmente doentes. Pessoas desajustadas, pessoas preguiçosas, pessoas maldosas, pessoas ignorantes, que esses espíritos amigos, o casal Bacelar e outros, têm que ajudar. Mas quem diz que os caras querem ajuda? Quem diz que aqueles indivíduos querem melhorar? Aí o André, ouvindo ele, disse, mas quer dizer, às vezes o senhor pode contar com cooperadores no mundo espiritual e no mundo físico que ajudarão o trabalho. E aí o senhor Bacelar disse para ele, nem sempre, seu André, a cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui, do mundo espiritual, prometendo, mas gostam de viver no bem bom, descansados no planeta. Poucos fogem à craveira comum, ao caminho comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente fica parecendo como um quarto escuro atulhado de elementos inúteis. Que elementos inúteis? Pensamentos, lucros, investimentos, quanto está rendendo, quanto eu vou ganhar, meu Deus, eu vou fazer tal coisa, vou comprar isso aqui, vou comprar aquilo lá, e o trabalho no bem fica esperando. A força de viciar em raciocínios, por que ficam viciando os raciocínios, confundem igualmente a própria visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Está vendo? Deixam-se levar por tudo aquilo que é material, por tudo aquilo que é sensual, por tudo aquilo que é prazeroso. E depois de se enroscarem nisso tudo, têm dificuldades de retomar o idealismo. Lembram-se quando você já pensou um dia eu vou trabalhar numa creche, um dia eu quero fazer a casa da sopa, um dia eu quero ser alguém que vai visitar o albergue, que construa um albergue? Então, ficou, um dia, numa gaveta, nas suas intenções. Já pensou nisso? Ele está falando sobre isso. Como nós vamos nos entretendo em coisas inúteis, vamos brincando com os gravetinhos da estrada e paramos de ir para o destino. Mas vamos acompanhar agora o que é o desculpismo. Olha lá. Depois de fazer uma pequena pausa, ele disse, e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, vocês verão um dia quantas desculpas são inventadas pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excessos de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de oportunidade. Os que guardam possibilidades financeiras, os ricos do mundo, montam guarda ao patrimônio que eles juntaram, para não perder. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários se revoltam ao invés de terem paciência.
Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servir a elas. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros se queixam da solidão. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sadios que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo. A ele, a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Puxa vida, não? Que coisa interessante. Os velhos, porque são velhos, não podem trabalhar, não podem ajudar os outros. Os jovens são muito jovens, eles têm que pensar na vida, têm que ganhar vida, fazer a sua vida funcionar, ter família. Os que são sadios dizem que não precisam do trabalho, porque estão bem. Os que estão doentes dizem que dói muito para trabalhar, por isso estão mal. Os casados reclamam da família. Os solteiros reclamam da falta da família. Puxa, tá vendo quantas coisas equivocadas nós vamos usando como desculpa para impedir? Eu conheço médiuns, conheço pessoas que poderiam trabalhar e têm faculdades mediúnicas preciosas e que, não posso porque minha família me criva de cobranças, então eu vou ficar com a família. E depois passa mal, depois sofre, depois tem problemas, e aí vai querer retomar porque volta para o centro espírita porque está com problemas. Tudo isso que o casal Bacelar e o senhor Bacelar vão nos revelando ao longo dos capítulos, acontece conosco, no nosso dia a dia. Você é testemunha disso. Você pode dizer, o que ele está dizendo é mentira? Os que são ricos não querem perder dinheiro, então tem que trabalhar, não pode se dedicar ao serviço do bem, ao serviço do próximo, porque senão o patrimônio diminui. E os que são pobres não podem se dedicar porque precisam aumentar o patrimônio. E quem é que então vai ajudar? Quem é que então vai cooperar com o mundo espiritual para que o mundo melhore? É o que pergunta o casal Bacelar, é o que pergunta Jesus para todos nós. Se nós pararmos de reclamar e observarmos as coisas que já temos, o tempo que já dispomos, a saúde que já nos beneficia, mesmo que tenhamos dores, que tenhamos problemas na família, que tenhamos que trabalhar, que tenhamos horário, nós vamos ver quanto dá para fazer, apesar da dor, apesar dos compromissos, apesar da família, apesar dos horários. Por quê? Porque, como dizia Emmanuel a Chico Xavier, você, meu filho, vai se espantar quando descobrir quanta coisa vai conseguir ter feito aproveitando os minutos. Os minutos. Esses minutos que a gente perde na frente da televisão, assistindo novela, assistindo jornal, vendo coisas inúteis, vendo coisas que não fazem crescer. Se cada um usasse para trabalhar-se e para trabalhar em favor dos outros, você veria quanto teria construído aproveitando os minutos. Mas os minutos passam depressa, não é? E nós aqui tentando aproveitá-los na leitura de um único capítulo. Olha, você tem que reler esse capítulo, não esqueça. Você que está assistindo, você é um convidado do André Luiz, do Chico Xavier, a pensar sobre o que o senhor Bacelar disse, porque muitas vezes nós usamos essas desculpas e temos que aprender a nos disciplinar melhor para aproveitar melhor o tempo. Obrigado pela sua presença. Leia de novo este capítulo. Esperamos você no capítulo 29, hein? Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado e muita paz.